dê o like. O planeta depende disso. Interessante no Desafio Sob Fogo lá, que os caras estão forjando a arma e tal. Às vezes, cara, eles estão forjando a mesma arma, ela fica muito parecida, mas teve um cara que cometeu algum erro na temperatura da água, da parada, deixou mergulhado o ferro durante muito tempo e tal, e as armas se quebram, cara. E eu acho impressionante, assim, Miguel, a mesma paulada e a arma se quebra. Exato, ó, só pra você ter uma ideia, a gente só tem formação de armadura de placa basicamente de Itália, Alemanha e algumas regiões da França. São os 3 pontos onde a gente tem informações assim mais precisas de armaduras de qualidade sendo feitas. Portugal, Espanha, Escócia nunca encontraram uma armadura de placa na Escócia. Então, assim, a gente tem um gap muito grande de informações em relação a como essas armaduras eram. Por isso que não dá pra gente desconsiderar totalmente as crônicas e essas artes talvez indiquem que havia alguma possibilidade de perfuração. Mas aí o mais legal nesse filme aí depois é quando o Timothy depois ele vai lutar com o Robert Pattinson, né? Tá nesse filme, que ele é o francês. E aí ele vai mas lá... Só uma coisa, antes de chegar essa batalha, só pra resolver esse problema, esse rei era porradeiro nesse nível mesmo? Ele realmente matou o Hotspur em batalha e por isso que não aconteceu a guerra? Então tava havendo uma revolta porque a Inglaterra estava dominando o país de Gales, né? Não a Escócia. A Escócia já estava tecnicamente independente, né? Uhum. E aí, imagina só, se dentro da Guerra dos 100 Anos eles ainda tivessem que lidar com uma revolta no país de Gales, né? Então o Henrique V foi lá para justamente segurar aquela revolta e não deixar a coisa crescer e a Inglaterra ter que lidar com França e país de Gales ao mesmo tempo fazendo revolta, né? Então ele partiu pro cacete mesmo lá. Vem afobado assim não, vem tranquilo. Caraca, que dá. Porque assim, hoje é muito maluco quando tu pensa, né? Que, sei lá, o Carlos Bolsonaro fosse pra batalha que tá tendo com a Argentina. Ele fala assim: ó, pra não rolar essa guerra aqui, vamos empunhar aqui uma espadinha e vamos ganhar a batalha. É muito louco quando tu pensa isso de ter um líder do calibre do Henrique V que era porradeiro, velho. E o cara foi considerado, ainda hoje, ele é considerado por muitos historiadores o melhor rei que a Inglaterra já teve. Eu achei que ia dizer que o maior porradeiro da história. Também, teve Ricardo Coração de Leão, né, cara? Ele era porradeiraço, assim, né? Nas cruzadas, o cara, Sim, né, quem jogou Crusader Kings aí sabe da influência que Ricardo Coração de Leão teve, né? Então, o cara também era brabo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mas eu acho que nessa era o Henrique V foi fundamental, porque ele conseguiu estabilizar a Inglaterra e aí a gente entra na batalha de Agincourt, que foi a mais decisiva aí. Que é a batalha que o Marcelo comentou do Robert Pattinson, né? Exatamente. Pode falar dessa batalha, né, Marcelo? Porque tu gosta tanto do Robert Pattinson, né? Pois é, não, tá muito tu bem ama nesse tanto filme. ele. Como é que foi a habilidade dele? Fala pra mim. Isso que é o legal, na verdade, porque eles constroem todo esse lance, tipo, esse cara aí vai ser, né? Aí do nada eles vão lá, colocam a armadura dele, o Henrique vai lá e dá só, acho que é um golpe, uma coisa assim. Não, ele nem mata, né? Porque o francês escorrega e ele manda os camponeses matar ele. Isso, vai na porrada, exatamente, porque aí tu vê que, tipo, é um cara, ok, tem toda a armadura ali, mas não sabe usar, né? Tipo, aí dá até um bom contraponto pro Henrique ali no... E como é curioso isso, né? Porque o ator, o Timothée Chalamet, ele é francês, né? De ascendência francesa e tal, e o Robert Pattinson é britânico, de ascendência britânica. Aí ele faz um francês e o Timothée faz o inglês. Isso é muito louco, né? É verdade. Não, e o legal, tem uma parte nesse diálogo aí que ele tá conversando com o Henrique V e ele diz assim, Henrique V fala francês, né? Aliás, ele sabe falar francês mesmo, né? Porque era tudo a mesma casa, né? Ele tinha ascendência, na verdade, francesa, por isso que ele podia reclamar o trono também francês, vamos colocar assim. E aí, nessa cena, é interessante porque ele diz assim, pro Carlos VI, que interpreta o Pattinson, né? Não, pode falar inglês. Eu gosto de falar inglês. É simples e é feio. É muito bom isso, muito cara. bom, cara. Tipo, formidável, cara. É muito bom, cara. Please speak English. I enjoy to speak English. It is simple and ugly. E ele fala com um sotaquinho assim que tu dá uma raiva. Ele fala, cara, que cara nojento, velho. Exatamente. Então, assim, primeiro que o Carlos VI era esquizofrênico, né? O cara tinha problemas seríssimos mentais, né? Então, assim, essa ideia de que ele lutou na batalha também não é verdadeira, né? O Henrique V lutou na batalha, mas o Carlos VI, como rei francês, de fato, ele não lutou. Ele era doido. É o rei louco, né? Eles falam, né? Ele literalmente era doido. Então, assim, dentro do contexto da batalha de Agincourt, assim, eles não se
encontraram, né? Não se encontraram no campo de batalha, só quem estava era o rei Henrique V, Tá. né? Por parte da Inglaterra. Não, e todo o lance da batalha, aquela estratégia ali chegou a rolar? Aquela questão da batalha, tudo isso aconteceu? Então, a Batalha de Agincourt, ela é a batalha mais, assim, humilhante da história francesa, né? Porque foram 5.900 ingleses contra 26 mil franceses, 25 mil franceses, algo do tipo. Caraca! Uma proporção assim, rapaz. não menos do que 25 mil. Tá. Eu posso estar errando 1.000 aí no máximo, mas entre 25 e 26 mil nessa faixa aí. E aí o que rolou foi o seguinte, então você imagina, 25 mil franceses em casa, que eles lutaram na região de Pas-de-Calais, né? Jogo em Então, casa. dentro de casa. Aham. E 5.900 ingleses só. Ah, Os vergonha. caras trucidaram, os ingleses trucidaram os franceses mesmo, cara. Todo mundo morreu. Graças a sniper da época, né? Boa, o arco longo, isso aí, Sim. o arco longo. Aliás, graças aos escoceses, né? Porque o arco longo inglês não é inglês. O arco longo inglês é escocês, né? O quê? Não acredito. Olha Já aí. tinha ouvido falar disso, não sabia se era verdade. Foi presentinho da galera do William Wallace lá pro Eduardo I, né? Aliás, os franceses têm tanto medo de arqueiro, de arco longo, né? Tanto é que mostrar os dois dedos assim, fazendo um Vzinho com eles, o indicador e o dedo médio, pros franceses é uma puta ofensa, porque era assim que os britânicos puxavam as flechas. Essa batalha é mais um dos exemplos disso, né? Eles foram trucidados por causa do arco, né? E a proporção, por exemplo, eram 5.900 soldados ingleses. 5.000 eram arqueiros. Porra, Quer dizer, é louco, bicho. homens de infantaria foram só 900, cara. Então você vê o poder mesmo que o arco longo inglês teve. Então, assim, a Inglaterra adotou o arco longo escocês e passou a fazer parte da cultura dos caras. Os caras, desde criança, início da adolescência, já começavam a disparar. Não tinha futebol, né? Não tinha futebol. Qual que é o teu esporte, né? Arco longo. Manda o ver no arco longo. Exatamente. Só uma dúvida. Nessa batalha, de fato, os franceses estavam tão bem equipados quanto o filme mostra, por exemplo? Muito, muito, Léo. Porque, assim, os franceses, eles sempre apreciaram a cavalaria, né? Aham. Na verdade, a gente tem dois contrapontos aí. Francês, cavaleiro. Inglês, arqueiro, né? Então, assim, a armadura, a ideia cavaleiresca de combate corpo a corpo e tal, era uma coisa muito valorizada pela França. E os ingleses não. Os ingleses eram literalmente no espeto. Só mandava furada na cara. Então, assim, eles estavam muito bem protegidos, os franceses. Na verdade, toda a nobreza francesa participou da Batalha de Agincourt. E é por isso que foi um colapso depois da... Imagina a humilhação disso, cara. Maluco. Meu Deus. Cara, foi um colapso, assim, literalmente a França entrou em colapso, né, com a derrota, porque assim, e aí entra uma outra estratégia, né, por isso que o filme, eu achei que ele mandou muito. Eu acho que a única coisa que não foi legal na parte da estratégia de guerra é o terreno, que é a região de Pas-de-Calais lá na França, o terreno é plano, basicamente. Não tem tá. aquelas tem uma- colinas, Aquele declivezão, né? aquele declive que a cavalaria francesa veio descendo correndo, os ingleses estavam lá embaixo, não. É uma região, assim, bem plana mesmo, né? Um outro problema, assim, em relação à estratégia é que eles não usaram, os franceses, no caso, e nem os ingleses, usaram justamente o pique, a formação de pique para segurar a cavalaria. Tanto que tem aquela cena que o cavaleiro, né, os cavaleiros arrebentam por cima da infantaria inglesa, né? Uhum. Então, assim, estrategicamente teve essas partes, mas o que, tipo assim, na batalha original mesmo, os arqueiros ficaram nos flancos dos cavaleiros. Os cavaleiros franceses avançaram em direção à infantaria de 900 ingleses e os cavaleiros estavam nos flancos da floresta. Cara, calcula esses 25 mil olhando os 900 e falando assim: hoje esses caras se fuderam. Vamos pra cima deles, foi famoso. Nem pensaram duas vezes, então, mas foi aquela chuva de flechas em cima dos caras que dizimou. Então, foi uma tragédia, cara. A Agincourt foi uma tragédia. E o filme retrata isso muito bem, essa estratégia, como que o Henrique V foi fundamental em organizar tudo isso. A chuva rolou de fato, porque foi 25 de outubro, chovia pra caramba na região da França, nessa época chove muito, então devia estar um lamaçal mesmo brabo. E os arqueiros
ingleses não precisavam de muita armadura, né? Aham. Então fizeram a festa mesmo. Então é um filme, assim, de maneira geral, muito bem estruturado. Cara, olha que bizarrice, né? Porque esse é o filme que ele fala, não, a gente não se baseia muito na história, a gente se baseia mais no romance do Shakespeare e tal, então por isso que a gente vai tomar certas liberdades, né? E é o filme que mais acerta, né? Bizarro isso. Eu achei. Mas assim, o ponto é o seguinte, uma coisa é a gente falar da novela de Shakespeare, né? Como que ele era. Aliás, assim, houve de fato uma propaganda sinistra sobre Henrique V, porque, tipo, ele foi comparado até com o filho pródigo, que retornou à casa, ele era descabelado, e aí cortou o cabelo como um monge, e confessou os seus pecados perante Deus, então aquilo foi usado como uma propaganda, cara, e o povo inglês comprou. Sabe? Então, assim, tem toda uma narrativa por trás que é historicamente correta. Agora, tem as partes que são divinas, né? Deus abençoou aí já é outra história, né? Outra coisa, essa parada no final, né? Ele vence a batalha, né? Contra os ingleses. E aí o rei francês, ele meio que fala, ok, tomei no cu. E aí ele cede a filha dele pra casar com o Henrique, né? Isso rolou mesmo? Fato. Casou com a filha. Porque isso que é engraçado, exatamente isso. Tomou na cabeça, perdeu a nobreza, quase faliu. Tá bom, casa com a minha filha agora, de boa, sem problema. É porque ele percebeu que se não fizesse sentido, ele ia se fuder muito mais, né? O filme tem um lance também de Game of Thrones, né? Que o Marcelo comentou, né? Que é um dos conselheiros lá do Henrique, que coloca ele na guerra, fala que alguém foi enviado pra matar ele, foi toda uma história que foi inventada e tal, pra ele poder entrar na guerra, pra dar o estopim, né? Traíra. E daí o Henrique fica brabo e mata esse traidor. Isso é mais historinha, né? Exatamente. Aí já é mais uma licença poética pra deixar envolvido, né? Não tem evidência histórica sobre isso, não. Mas, na verdade, assim, a crônica de Shakespeare, ela é de certa forma, uma evidência também histórica, né? Que não pode ser ignorada completamente. Então, até isso a gente pode pegar trechos importantes para formar como que foi a mente do povo inglês em relação a Henrique V. Então, assim, o cara foi literalmente uma lenda, né? O cara foi uma lenda mesmo. Que foda. Isso é da hora. E merece esse destaque, né? Mas tem pontos muito altos mesmo, assim, as armaduras são fantásticas. As estratégias